A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente, você nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Campeonato Brasileiro de Futebol. Olha, aprontaram para a dupla Grenal neste final de semana. Juventude deixa escapar uma vitória no finalzinho da partida. O Grêmio arrancava com vitória, cedia o empate, depois sofreu uma penalidade máxima que eu duvido. Mas árbitro e VAR confirmaram e, consequentemente, o Grêmio foi um grande prejudicado. Internacional foi surpreendido pelo bom time do Mirassol, diga-se de passagem, sofria 1-0, foi para o resultado de igualdade no marcador, não virou a partida por detalhes também. Uma penalidade máxima que, no meu entender, aconteceu, não marcada pelo árbitro e não confirmada pelo VAR, e depois o segundo gol anulado por falta e impedimento, que eu não entendi também. Mas são coisas que o nosso futebol a nível nacional estão nos mostrando aí pelos canais de TV. O programa de hoje começa com Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões, dividindo a bancada, e como convidado especial, o desportista, bacharel, doutor e amigo da equipe de esportes da TV Passo Fundo, nosso querido amigo, Dr. Flávio Algarve. Vamos fazer a apresentação do Flávio, meu caro Carlos Dantas. Antes, porém, dizendo que é uma alegria retornar a esse espaço aqui. Tive um tempo fazendo por online, problemas particulares praticamente resolvidos, e voltamos para a estrada do futebol. Iniciou a Série A2, estreamos mal em casa com o Gaúcho, isso a gente vai falar daqui um pouquinho. Para mim, um empate do Passo Fundo fora é um resultado previsível. E não vi nada demais nos outros times, pelos resultados. Mas é a primeira rodada, a maioria foi 0-0. E, ao mesmo tempo, o Gaúcho ganha uma chance agora para respirar 15 dias para reorganizar a casa, porque a estreia não gostei, foi mal. Além de perder em casa, não jogou como devia. Mas vamos dar um desconto pelo nervosismo da estreia e, principalmente, a cobrança é muito grande, tanto para o Gaúcho como para o Passo Fundo, porque essa Série A2 é uma das mais disputadas dos últimos tempos. É um prazer estar na bancada com um ex-dirigente do Gaúcho, mas ele vem aqui para dar a sua opinião e não para criar corneta, jogar alguém contra alguém que a tal diretoria. Não tem nada a ver. Ele veio para colaborar conosco e bater um bate-papo aqui, porque quem conhece, conhece. Quem não conhece, bate palma. Exatamente. A apresentação do nosso querido amigo, conforme disse na abertura do programa, doutor Flávio Algarve. Fique à vontade, doutor. Meus cumprimentos, Jorge, Dantas, meus amigos de longa data e desportistas de renome aqui na cidade de Passo Fundo, no estado. É um prazer retornar a esta casa e falar sobre aquilo que todos nós gostamos, Jorge, que é o futebol, é o esporte de modo geral. Então estamos aqui para tentar, junto com vocês, fazer um programa agradável e com alguns comentários a respeito, quem sabe, do Campeonato Brasileiro e principalmente da estreia do Gaúcho, que foi que nós presenciamos ontem, na segunda divisão do futebol profissional. Muito bem. É um prazer tê-lo de volta aqui no nosso programa, doutor Flávio Algarve. Fique completamente à vontade. Depois do intervalo, a gente volta, senhoras e senhores.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte e nós estamos aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526. O Campeonato Brasileiro de Futebol teve andamento no último final de semana, no meio para a Copa do Brasil e já volta no final de semana com a dupla Grenal e o Juventude nos representando. Que Juventude, Grêmio e o próprio Internacional saiam daquele balanço. Grêmio e Juventude, principalmente ali na zona do rebaixamento, na malfadada zona do rebaixamento, o que é profundamente lamentável, quando se esperava que o Grêmio ia deslanchar mesmo fora de casa, embora não tendo o comando do Mano Menezes, que teve problemas de ordem familiar, perdeu 2 sobrinhos, pelo que me parece, as informações chegaram no final de semana, em acidente de automóvel, e enfim... O Grêmio não mostrou serviço e então pagou tributo. Houveram algumas alterações, algumas modificações no time do Grêmio, mas me parece que o VAR funcionou. Não sei se vocês estão de acordo, meu caro Dantas e Flávio Algarve. Pode dar. Jorge, eu só quero contrariar um pouquinho você. Quando tu diz que o Grêmio não mostrou serviço, o Grêmio continua não mostrando serviço. Continua, né? Continua não mostrando Segue serviço. não mostrando, né? então. Infelizmente foi um time que fez contratações de peso, gastou bastante, né? Talvez não mais que o Internacional. O Internacional também gastou. E o que se vê hoje é as equipes aqui do Rio Grande do Sul nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Né? É evidente, né, Jorge, que o VAR tem atingido nossos clubes aqui do Rio Grande do Sul. Mas eu quero dizer que é uma questão já nacional. Né? Nós podemos dizer que hoje o futebol está beirando a imoralidade. Aí eu explico por quê. A CBF patrocinada pelas casas de apostas. Os clubes patrocinados pelas casas de apostas. O Corinthians que eu diga. Né? E tá todo mundo comprometido. E arbitragem péssima, de má qualidade, e o VAR. E o VAR que não se entende para que lado ele vai, né? A arbitragem perdeu a moral total. Total. Jorge, a gente assiste muito campeonato no exterior, o inglês, o italiano, o francês, e a gente não vê essas dificuldades na interpretação de lance.
Né? Rapidamente, se o juiz não define dentro do campo, ele já passa por VAR, se perde no máximo 1 minuto. Aqui no Brasil parece que é uma série da Netflix. Né? E pior, Dantas e Jorge, param aqui o jogo 10 minutos para analisar um lance e depois disso não vai para o desconto. Então acaba prejudicando não apenas Grêmio, Internacional e Juventude, mas muitos clubes que participam dessa competição principal aqui no Brasil. O que eu tenho notado é o seguinte: o Grêmio está pagando o preço por ter entregue todo o clube para o Renato. Não que o Renato seja o culpado, faltou presidência. Se o Renato teve o peito de desmanchar o departamento médico do Grêmio, ele trazia o bruxo que ele queria. O Grêmio quer recuperar o tempo perdido e não consegue. Eu achava que os jogadores estavam querendo derrubar o treinador. Não! É qualidade. Erro de passe. Há quanto tempo estão treinando? E estão errando passe num contra-ataque. Então, o Grêmio está pagando o preço caro por não ter tido comando lá atrás. E corre o risco de ir para o rebaixamento. Claro que para mim, é depois que fechar a janela, a última janela, aí vai ser a definição dos times para a reta final da competição. Então, há uma chance. O Grêmio tem que contratar no mínimo 5 jogadores. E o time do Inter é um time de cristal. O time do Inter é aquele time contra o Nacional. Tirou um jogador daqueles, ou quebrou um deles, você foi o cristal. Acabou o sonho. O time do Inter também não é toda essa bola. Olha a classificação do jeito que tá. E não tem grupo para disputar 3 competições. Eu posso discordar também, né? Eu acho que o Internacional é essa bola. É um time de respeito. É um time qualificado. É um time que sai para o jogo, sabe demonstrar, sabe reverter um resultado, como fez em outras ocasiões. E por detalhes na partida do último domingo, não fez isso em cima do Mirassol. Foi infinitamente superior, não sei se você concorda. No segundo tempo. Mas o jogo não tem um tempo só? Não, mas não interessa. O jogo não tem um tempo só, Flávio Algarve. Jorge, eu acho que a grande vantagem, nós comparando o Grêmio Internacional, a grande vantagem do Internacional hoje é que ele tem um jogador extraordinário. Número 10. Que é o Alan Patrick. O Grêmio não tem. O Grêmio teve o Luizito Soares, que desequilibrou o jogo. Não tem mais. E o Internacional, ele tem, digamos assim, jogadores mais qualificados, um elenco mais qualificado do que o do Grêmio. O Grêmio, infelizmente, contratou jogadores caríssimos, a peso de ouro, e praticamente nenhum correspondeu. A não ser o Brighton, mais o Kik, o uruguaio, que apesar de jogar bola e desequilibrar o jogo, está sempre doente, sempre dodói, ou é o dente, ou é a garganta, né? Então o diferencial é esse. São aquelas manhas do futebol, né? Que você muito bem conhece, como dirigente que foi antigamente. Mas o Roger tem o seu mérito. Temos um jogador no Grêmio ali que está encostado, Jorge. Que é o lateral esquerdo daquele, o Mike, que não jogou nada, foi contratado junto ao Guarani de Campinas, e está sempre dodói. O que aconteceu? Ele por 2 vezes ele era para retornar de lesão, daí primeiro treino dodói de novo. Quem está dodói também no Internacional é o Carboneira, né? Deu para perceber isso? Tava na hora de voltar. Não, mas é que, Jorge, é que foi um jogo, o Inter disputou até ontem 28 partidas. Enquanto as outras equipes em torno de 22. Não, Dantas, 28, não vou concordar contigo. Até a data de hoje, desde o início do ano, não vou concordar contigo. 28. Palmeiras jogou esse tanto, Flamengo jogou esse tanto. Não dá pra comparar o grupo não dá do Palmeiras e do Flamengo. Não dá. O Palmeiras e o Flamengo são disparados. Não justifica o excesso de jogos por uma má campanha. Mas porque o Inter não tem grupo. Alguma. O Inter tem um time, não tem grupo. Agora vamos falar Palmeiras tem grupo. Mas só um pouquinho. Senhor Jorge, posso terminar? Pois não. O mérito também do Roger. Achou um centroavante juvenil, júnior, na última hora, que se não faz os gols na hora certa, principalmente contra o Nacional, a casa estava caindo. Ele fez o que todo treinador tem que fazer, valorizar a prata da casa. Exatamente. Né? O Rio Grande do Sul é um celeiro de craques. Né? Mas o que acontece? O guri se revela e, na hora de subir pro profissional, vai embora para a Europa. Né? Para reforçar o caixa.
e depois esse reforço de caixa não se traduz em contratação boa, em contratação que possa dar um retorno para o Grêmio. Então, este é o grande problema. Vamos valorizar a prata da casa, que teremos plantéis de jogador que jogam com o coração. Amor à camiseta. E dão resultado e a despesa, o custo é bem menor. Veja que o Internacional voltou na sexta-feira do Uruguai, descansou no sábado e já foi para a batalha no domingo. Praticamente com os mesmos jogadores que enfrentaram o Nacional e fizeram o resultado pela Libertadores da América, que interessa muito a nível de ordem financeira, não, Flávio? Sim, não, eu concordo assim, Jorge, que é um desgaste monstruoso, um desgaste muito grande para o jogador. Mas o que eu quero dizer, contrariando um pouco o pensamento do Dantas, é que todas as equipes estão disputando, todas não, praticamente todas. É o Flamengo, é o Botafogo. As grandes equipes. As grandes equipes, né? Mas, para mim, Flávio, as duas grandes equipes que a gente tem é Palmeiras e Flamengo, que tem grupo. Não adianta ter só um time. Eles têm plantel para disputar 3 competições só. Palmeiras que virou o jogo contra o Bragantino, é o grande candidato, né, Jorge? É o grande. Já disparou. É o grande candidato. Tu vê assim, né, Jorge? Talvez seja o calendário mais desgastante do mundo. Me surpreende também a campanha do Cruzeiro. O Cruzeiro acertou o pé, né? Acertou o pé, ele começou meio claudicante e agora tá começando a chegar. O Atlético Mineiro é outro que reagiu. Na verdade, quem não reage, né, que se mantém impassível é o Grêmio, né? E acredito que vai penar e penar muito para conseguir se livrar de novo do rebaixamento. Ele tem 9 pontos hoje, a previsão é de 45 pontos para escapar do rebaixamento. E sabe quem é que o Grêmio pega na próxima? Depois dessa parada da Copa do Brasil? O Bahia. Em casa, né? E o Inter em casa. E o Inter pega o Sport Recife praticamente. O Lanterna. Vamos dar uma passadinha na tabela, Dantas e Flávio. O Palmeiras tem 22, está disparando. O Flamengo é o segundo colocado com 18. Depois vem Cruzeiro e Bragantino, ambos com 17. Ceará, Bahia com 15. Fluminense com 14. Fluminense escapou diante do Juventude, né? Se não faz aquele empate ali, automaticamente estaria com 13 pontos ao lado do Corinthians e do próprio Atlético Mineiro. Vem em seguida o Botafogo e o São Paulo com 12. Mirassol é o 12º colocado com 11. Vasco da Gama e Fortaleza e Internacional, todos têm 10 pontos somados. O Internacional precisa do resultado de positivo na Copa do Brasil no meio de semana, como também precisa de um resultado contra o Bahia, jogando contra o Bahia, né? Não, o senhor não continuou, seu Jorge. O Inter está com 10. Mas eu vou continuar. Se você me permitir. O Vitória tem ao lado do Grêmio 9 pontos, 16º e 17º. Depois vem o Juventude com 8. O Juventude deixou escapar uma vitória, estaria praticamente ao lado do Internacional, ou um pouco acima do Internacional, se tivesse feito mais 2 pontos. E, consequentemente, amarga ali a zona do rebaixamento. Onde aparecem também o glorioso Santos de Neymar, o Neymar que só veio para faturar, para buscar dinheiro, não por amor ao Santos, não. E o Sport Recife, que é o lanterna e é o próximo adversário do Inter. 2 pontos somados até o presente Tudo momento. isso é o quê? É reflexo do comando do futebol brasileiro. Sabe quem é que vai ser aclamado presidente da CBF daqui 30 dias? O presidente da Federação Mineira. de Roraima. Roraima, é isso. Roraima. O Patrício. O que o Roraima tem de tradição ou de experiência num futebol mundial? Porque a CBF é mundial. Se tiver honestidade, chega, né, Dantas? Não precisa ter muita experiência. Mas pra ser... Olha quem entrou. Honestidade. Olha quem foi nomeado. Sobrinho do Sarney. Aí trouxeram um lá de Roraima. Por que de Roraima? Por que eles não votam Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo? Tá todo mundo comprometido. Esquecemos de falar, né, Jorge, do astronômico aumento dos vencimentos de presidentes da federação. Por isso mesmo, eles estão comprometidos. Né? Pelo presidente destituído da CBF. 230 mil.
Então tu vê, Jorge, quando a gente fala em moralidade, não estamos cometendo nenhum exagero. Infelizmente, isso vai acarretar o quê? O torcedor brasileiro, que é o mais apaixonado pelo futebol no mundo inteiro, vai acabar se E outra desgostando. coisa, doutor Flávio, eu tenho... Ontem, Jorge, Internacional, que todo mundo sabe que o Internacional praticamente lota o ginásio, o estádio em todos os jogos. É. Ontem tinha 12 mil torcedores. 12 mil. No jogo do Grêmio também tinha Então, 8 mil e poucos torcedores. Isso aí é o reflexo do que está acontecendo com o futebol brasileiro. E além do mais, eu tô com uma tese faz horas, fala-se tanto em trabalho escravo, em função dessas casas de aposta, dessas competições que pagam milionários para os clubes, que todo mundo leva, os jogadores estão sendo sugados em termos de preparo físico, de trabalho, que para mim chega quase ao ponto de trabalho escravo. E vem denúncia daqui para lá, de lá para cá, envolvendo o jogador, tentando envolver os jogadores. Mas se você analisar friamente, eu não quero chegar ao detalhe final, né? Se você analisar friamente, muita gente está condicionada, entra em campo condicionado. Tem dúvida, Jorge. Tem dúvida. Principalmente a arbitragem. Jorge, hoje, Dantas, quem é que faz os carnê das competições? Exato. E as casas de aposta. Por quê? Porque quanto mais escalonado for, se tiver jogo das 16 horas às 20 horas, 21, 21h30, melhor para eles. Porque eles vão dar mais opção do torcedor de ficar apostando. E recolhem bilhões, não são milhões. E muita gente ficando empenhada, né? Apostando o que tem e o que não tem. Agora com a legislação específica, casa de apostas, foi o ano passado que foi feita a legalização. A legalização, né? Sim. Constou a exigência de que, se houver algum tipo de captação por parte das casas de aposta, que determinado jogador está exagerando nas suas apostas, tem que ser advertido. Ou banido do futebol. E eu já vi casos de torcedor, de apostador, que é excluído sumariamente. Você como causídico, Flávio, não é? Como entende isso aí? Algumas casas de apostas estão legalizadas. E as que correm por fora? Continua. A legislação foi feita, né, para deixar atuar só as legalizadas, Jorge. Mas não é isso que acontece. Exato. Né? Aí todo mundo... Aí eu faço uma comparação bem antiga. O próprio governo, através, né, de Caixa Econômica Federal, promove jogo. É o maior banqueiro que eu conheço. Tem todo dia e até 2, 3 vezes por dia. Não, e como está provado o que passou pelo Corinthians? Muita lavagem de dinheiro e agora estão se misturando com o crime organizado. E querem combater o joguinho do bicho. Por isso que eu fico no meu badalado joguinho do bicho. O papel branco não tem problema. Lá no seu Adamastor. Exatamente. Pode ser. Adamastor, um abraço para você aí, que é o apontador aí. E doente do nosso querido Esporte Clube Gaúcho. Ele estava se preparando nessa semana aí, inclusive, para estar lá no estádio do Gaúcho, logicamente, né? E dizendo... será que eu vou ter que ir ao Vermelhão da Serra também esse ano? Vai ter que ir, meu caro Adamastor, porque o clássico da cidade vai ser realizado lá no Razão Info Vermelhão da Serra, não é? Olha, essa semana eu estive conversando com um grande amigo, um jogador exponencial, um ponta de lança da época que pouco existiu por aí. Cardoso, tá lembrado do Cardoso? Pois é, o Cardoso, ao redor dos seus 88 anos, estava caminhando, apoiado ali por uma bengalinha e tal, mas faz parte, né? E conversei com ele longamente ali nos altos da Rua Moron, onde ele mora e tal. Recordamos alguns momentos de sua carreira. O Cardoso veio de Erechim, do Atlântico de Erechim, para o 14 de julho em Passo Fundo. Fez grande sucesso, foi grande campeão pelo 14 de julho e recebe
a nossa homenagem também, meu caro Cardoso, que Deus te dê saúde, que Deus te dê energia e que você compartilhe também assistindo o nosso programa, porque ele diz que é um assíduo telespectador do programa aqui da TV Passo Fundo. Vai o nosso abraço para o Cardoso, então. Bem, já que o senhor entrou nessa parte de saudações, antes de começar o novo bloco, infelizmente, nesse último fim de semana, perdemos um dos grandes músicos da noite de Passo Fundo, Cláudio Caetano. Infelizmente, por doença lutou, mas foi vencido. E na sexta houve uma homenagem para ele. Todos os artistas de Passo Fundo colaboraram e quem não era artista colaborou também. Infelizmente, da sexta para sábado ele acabou falecendo. Foi enterrado domingo. Mas, por outro lado, a vida é assim. Conheci um talento do Dr. Flávio e Jorge Guertes. Se chama Cecília Tress. Uma jovem, loira, bonita, simpática, não querendo rotular, mas num estilo de Elis Regina ao natural. Que talento está surgindo em Passo Fundo. Nós já temos Yamandu Costa como o maior talento do violão. Essa guria já tem programa já tem contrato para trabalhar na noite de Porto Alegre. Olha, Cecília, não conhecia teu trabalho, mas me chamou a atenção naquela apresentação na última sexta-feira. Sucesso, parabéns e nossos sentimentos aos familiares do Cláudio Caetano, que sempre foi um grande companheiro. Vamos complementar então nesse primeiro bloco, enviando um abraço para um colega seu, assíduo também telespectador da TV Passo Fundo, nosso doutor Pedro Fabres. Sim. O Fabres é uma figura sensacional, radicado ali na Nova Prata, não é? E com a sua família também aqui em Passo Fundo. Doutor Pedro, o nosso abraço, Fabres, para o Ivo Godinho e para o Artêmio, que estão ligados aqui na programação da TV Passo Fundo. A gente vai a um breve intervalo e depois o assunto é a Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, o assunto é esporte e nós estamos de volta aqui na TV Passo Fundo. Olha, o Esporte Clube Gaúcho fez a sua estreia no último domingo, às 11 da manhã, lá na Arena, e perdeu
Perdeu para o Novo Hamburgo por 1-0. Foi surpreendido pelo time anilado. Lá estava o nosso repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas, que realizou o seguinte serviço de reportagem com o Ariel Landrin, que é o técnico perdedor, e o técnico vencedor, Daniel Franco, ex-jogador do Internacional e hoje um bom técnico de futebol para o interior do estado do Rio Grande do Sul. Acompanhe o trabalho do Dantas. Estamos com o professor Ariel Lanzini, que vai falar sobre a estreia do Gaúcho com derrota em casa, que não é bom, mas faz parte do futebol, né, professor? Uma análise dessa derrota em casa por 1-0 para o Novo Hamburgo. Óbvio que a gente queria estrear com resultado positivo. Infelizmente não conseguimos. Né? Divisão de acesso, o jogo ou qualquer jogo, né? A gente tem que entrar numa concentração alta e uma rotação alta. E a gente tomou um gol bem no início, com um gol de jogada de lateral, onde a gente sabia que era um perigo e foi treinado, mas infelizmente a gente acabou levando o gol. Fizemos um jogo praticamente de meio campo, né, jogando em cima deles, mas acabamos perdendo as oportunidades e esse é o futebol, né? Eles tiveram uma oportunidade, fizeram, a gente teve 3 chances claras e não fizemos, então infelizmente a gente saiu com o resultado negativo aqui. Agora é trabalhar mais para poder sair com o próximo resultado no próximo jogo. Professor, com relação a esse ponto do lateral, né? Nós sabemos que o Amaral é um lateral que cobra geralmente essa lateral dentro da área, e hoje, do outro lado também, o Josué acabou trabalhando isso no jogo e acabou saindo o gol do Novo Hamburgo. Como que o Gaúcho pensou esse jogo, né, e essas condições, visto que o Gaúcho treinou para isso e acabou tomando gol? Como agora trabalhar para os próximos jogos essa questão e outras ainda, para o time se adaptar os treinos ao jogo? Não, agora é ter a cabeça no lugar, né? Não adianta de fazer terra arrasada, é poder trabalhar e não... Independente se é jogar de lateral ou como que é a maneira do gol, a gente sempre tem que trabalhar, observar as equipes, as próximas equipes que a gente vai jogando, sempre tem algumas diferenças, né? Então a gente vai ter que estar sempre atento às jogadas, mas eu acho que o principal, independente da jogada, porque teve mais outros laterais durante o jogo e a gente não sofreu, e foi justamente lance de desatenção. A gente tem que entrar atento, a gente não pode deixar ponto em casa por situação de desatenção no início do jogo. Em plena estreia desse Área 2, professor, o Gaúcho entra em campo nos primeiros 10 minutos, respeitando demais o Novo Hamburgo. Tinha que tirar os espaços na saída, por isso que saiu o gol, né, professor? Não concordo, acho que não achei boa a tua análise, porque na verdade a gente saiu normal em cima, estava um jogo equilibrado, franco. Não concordo com a tua análise. Professor, para fechar, a questão dos gols, né, que poderiam ter saído no segundo tempo. O Kerley, por exemplo, teve 3 ou 4 chances. O Varley teve uma no fim do jogo, acabou raspando no travessão. O que faltou, na tua análise, para sair o gol? Efetividade, muitas vezes tem um pouquinho mais de tranquilidade. A gente sabe que quando a gente sai atrás do placar, gera essas situações, né, de um pouco mais de desespero, vamos dizer assim, né, porque a gente está querendo gol, eles estão atrás mais somente defendendo e esperando a transição. Eu acho que é um pouquinho melhorar a efetividade, ter um pouquinho mais de tranquilidade para que a gente possa sair com o gol e resultado positivo no próximo jogo. Ainda bem que o Gaúcho agora tem uma folga, 15 dias para treinar e corrigir o que o senhor notou, porque uma coisa é treino, outra coisa é um jogo valendo 3 pontos, né, professor? Sim, agora é corrigir, é ter tranquilidade nesses próximos dias, né? Agora a gente tem um tempo maior até o jogo contra o Glória, para poder também treinar, trabalhar, corrigir alguns erros, também visualizar também a equipe adversária, né, que vai ter o primeiro jogo e o segundo jogo também, para a gente poder ver e visualizar realmente as jogadas, os jogadores, a maneira que joga, para que a gente possa fazer um jogo bom lá em Vacaria. Daniel Franco falando para a TV Passo Fundo sobre essa grande vitória. Estrear fora de casa é muito importante para o psicológico do grupo, né, professor? Sem dúvida. Boa tarde a todos. Satisfação estar falando com os amigos. Uma vitória importante na estreia, conta muito o fator local, o fator emocional, mas o grupo se comportou muito bem. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas conseguimos conter todos os avanços do adversário, com estrutura, com inteligência, com dinâmica, com organização, e conseguimos os primeiros 3 pontos da competição, que é muito importante para a nossa sequência. O meio-campo foi fundamental, praticamente dominou o meio-campo do Gaúcho.
Esse é um setor que, desde o tempo que eu me conheço por gente, que eu comecei a jogar futebol, todos os treinadores da antiga falavam: ganha o meio de campo, tu tem uma condição de chegar mais no gol, de dominar mais as ações do jogo e sair vitorioso. Foi o que aconteceu hoje, mas mesmo assim a gente teve algumas dificuldades na primeira etapa que foram corrigidas no intervalo e a equipe se comportou muito bem após isso. Agora é pensar no próximo adversário. Mais um adversário difícil, a competição toda ela é difícil, né? Não tem jogo fácil, então é o Bagé em casa, frente ao nosso torcedor, contamos com apoio, com um vale lotado, vale cheio, para o nosso torcedor empurrarmos nós para cima do adversário e conquistar a segunda vitória, que é o nosso objetivo, mas vamos estudar, vamos descansar, vamos estudar, vamos nos preparar para esse jogo de extrema dificuldade que vai ser contra o Bagé em casa. Tá aí, pessoal, a palavra do Ariel Lanzini, né? Vocês viram que ele não gostou da pergunta que eu fiz, né? Sobre o que foi que a gente viu. O doutor Flávio tá aqui. O dirigente Flávio Algarve tá aqui. Vai dizer se tá. Foi ou não foi? O Gaúcho entrou travado, dormindo os primeiros 10 minutos onde tomou 1-0. Se é uma estreia de Série 2, professor Arianzene, tem que entrar a full, tirando espaço lá na saída do goleiro. Não, parece que o Novo Hamburgo estava jogando lá no campo do Noia. Posso até estar enganado, Flávio. Bom, Dantas, é muito difícil você avaliar adequadamente um jogo de estreia, né, do campeonato tão difícil que é a Série A2. A prova é que é tão difícil, Flávio, que apenas 3 equipes venceram na estreia. E o nervosismo. Apenas 3 equipes, Jorge, e se olharmos ali, quem são as equipes que estão disputando essa competição, nós vamos ver que são todas elas de camisa pesada. Internacional de Santa Maria, Internacional. Brasil de Farroupilha e Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem Santa Cruz, né? Nós temos aí... Tem Esportivo, tem União Frederiquense. Passo Fundo, Glória, Bagé, o próprio Gaúcho. Aimoré. Aimoré é uma competição de alto nível, né? Não se pode, claro, evidentemente, não se pode deixar escapar a vitória dentro dos seus domínios, porque quem faz o dever de casa vai ter uma grande chance de conseguir a classificação. Mas o que eu vi ontem no Gaúcho, eu vi um time que realmente, né, realmente deu muito espaço para o Novo Hamburgo jogar. Né? A defesa muito bem postada, não? Bem postada. Eu já vou falar do lateral direito que me causou... chamou muito a atenção. Um jogador já com seus mais de 30 anos. Mas eu quero dizer assim... O que eu vi no Gaúcho ontem, guardadas as proporções, Jorge, o que eu vi no Gaúcho ontem, guardadas as proporções, foi uma repetição daquilo que nós estamos vendo no time do Grêmio, disputando o Campeonato Brasileiro. Mal comparando. Né? Eu vi um meio de campo aqui no Gaúcho que não construiu como tinha que construir, algumas coberturas que poderiam ter sido feitas não foram, né? Mas volto a dizer, é um jogo de estreia, é um trabalho que está começando, não podemos fazer terra arrasada. O Gaúcho, eu tenho certeza, vai dar uma resposta. Eventuais erros que surgiram ontem certamente serão tratados pelo treinador, pela comissão técnica. E acho que haverá tempo para isso, né, Dantas? Porque semana que vem folga. Hoje folga. Tem 15 dias para treinar. Então o torcedor que não esteve lá na arena, que não teve oportunidade de assistir o jogo, não vamos aí fazer terra arrasada e não vamos nos desmotivar. Vamos continuar em cima, torcendo para o Gaúcho. E acredito que pelo trabalho que essa diretoria está fazendo desde o final do ano passado, pelos jogadores que foram contratados, esses 3 pontos haverão de ser recuperados. Né? Fora de casa. E quem sabe fora de casa, porque fica bem mais compensador. Bem, o que eu vi foi assim, Flávio. Eu esperava um pouquinho mais do Gaúcho, mas toda estreia é estreia. Não interessa. Dantas, ao fundo aí aparece na tela as novas camisas do Esporte Clube Gaúcho, que foram lançadas e projetadas no último final de semana, tá, né? Com a venda lá no Boqueirão, na Guarita da Brigada. Na Guarita da Brigada, de frente à churrascaria Gobi.
do nosso amigo. Posso complementar? Sim, pois não. Então tá, então depois eu faço comercial. Só para orientar para o amigo que tá. tá na tela. Tá bom. Né? Deixa eu complementar a questão da estreia do Gaúcho. Não foi boa. Dever de casa é ganhar em casa. Mas não é o fim do mundo. Agora, que vai ter que melhorar, vai ter. O meio-campo só tinha o 10 tentando jogar com alguém, o Maicon Assis. Ele não tinha com quem jogar. Natalício não entrou em campo. E a novidade para mim foi esse lateral direito, Lucas Evangelista. Entrou muito bem, foi substituído no final. Foi o que deu qualidade pelo aquele lado direito do Gaúcho. É esse que você fala, Gal? É exatamente esse. É um jogador já acima dos 32 anos. Correu como se fosse um guri, Jorge. Exatamente. Ele e o Amaral, para mim, foi os grandes nomes. Ele saiu extenuado do campo. Né? O Amaral é do Novo Hamburgo, né? É 6º ano que o Amaral joga pro Novo Hamburgo. E foi campeão com o Novo Hamburgo em 2017. Claro que o time do Gaúcho vai melhorar, vai ter tempo para recuperar esse tempo, esses 3 pontos que perdeu. Folga nesse final de semana, né? Folga esse fim de semana, mas quando volta já vai voltar com o Glória fora, né? Se não me engano. E aí nós vamos ver como é que vai funcionar o time do Gaúcho. Mas não só o Gaúcho. As outras equipes também, pelo que você viu do resultado aí, o próprio Novo Hamburgo, muito bem postado, ganhou no meio-campo, né? Porque foi um meio-campo bem armado, bem posicionado. Não perdia uma bola no meio-campo. O Gaúcho não conseguia fazer contra-ataque de segunda bola, mas também não é toda essa bola aí. Esse campeonato vai ter muita surpresa, pode escrever. Flávio Algarve e Dantas, pelo equilíbrio das equipes, nesta competição, eu tenho comigo o seguinte: jogar fora ou dentro de casa deve ser a mesma coisa. Tem que enfrentar a realidade do dia a dia. Não é a mesma coisa. Esse favor, pro meu modo de entender. Não tem aquele favoritismo, porque vou jogar com o Glória lá nos Altos da Glória, porque vou jogar contra o Novo Frederiquense na colina ali, as coisas vão ser mais difíceis. Não, existe. Você tem que mostrar serviço, você tem que mostrar qualidade. Com qualidade você vai e supera fora de casa. Exemplos estão aí. Existe um equilíbrio, né, Jorge? Acabamos de falar que são todos os times conceituados, times de tradição, de camiseta. Todos querendo buscar o título, né? Eu vou contrariar, acho que eu vou passar o tempo inteiro contrariando o Dantas. Não tem problema, aqui ninguém tá pra agradar ninguém. O Novo Hamburgo, para mim, é um dos favoritos da classificação, Jorge. É uma equipe bem montada. Isso é uma equipe treinada. Com grande treinador. É uma equipe de estrutura de divisão principal. Ele caiu em 2024, ano passado, mas já está se recompondo, já se recompôs e está aí de novo com uma equipe bem competitiva. Eu, quando vi no carnê Novo Hamburgo, Gaúcho e Novo Hamburgo, a primeira rodada, cheguei a dar um suspiro. Disse, meu Deus do céu. Uma pedreira já na primeira rodada. Né? E outra coisa, o Novo Hamburgo disputa a competição nacional já há algum tempo. Né? Então, mas não teve claro, fechou o Gaúcho não se amedrontou de forma alguma. Eu olhei, eu vi a escalação do Gaúcho, vi jogadores de reserva e tem jogadores de rodagem nesse time. Né? O Gaúcho fez um time mesclado de jovens e de jogadores já veteranos e com experiência. Então eu acho que é prematuro nós dizer que não houve acerto na composição do time do Gaúcho, né? Ou que o Gaúcho começou mal pelo resultado. Né? Isso eu concordo. Mas temos que dar esse desconto do jogo de estreia. O Gaúcho praticamente em seus amistosos não teve maiores oportunidades de testar realmente a sua força. Né? E jogo é jogo, treino é treino e jogo-treino é outra coisa. Tá? Eu continuo depositando confiança no Esporte Clube Gaúcho, assim como deposito, Jorge, no Passo Fundo. É isso que eu ia falar. Porque o Passo Fundo foi outro time que se armou bem, que fez contratações, tem um bom número de patrocinadores
eu acredito que assim como o Gaúcho, ambos aqui da nossa cidade têm condições de buscar a classificação. Os treinadores já são mais experimentados, ou seja, já viveram o dia a dia da Série A2. O Ariel e o Gabriel Dutra pelo Passo Fundo, né? Que se envolveram com equipes de categoria, como o caso do Pelotas e do Avenida de Santa Cruz. O Avenida foi salvo esse ano pelo técnico Gabriel Dutra. E o Ariel Landrini salvou o Pelotas, levou o Pelotas à primeira divisão. Só que o Pelotas não soube se manter. Então são nomes. São treinadores São os mais reconhecidos, jovens, né? principalmente o do Passo Fundo, é o mais jovem de todos os treinadores. Muitas vezes, né, Jorge, você tem uma perspectiva de montar uma comissão técnica de nível, jogadores com bagagem, com rodagem, mas a questão é da liga. Pode faltar alguma coisa, né? Tem que dar liga, faltar né? alguma coisa, algum jogador não produzia aquilo que se esperava dele. Muita política de clube, né, Jorge? Muita política de clube que acaba atrapalhando, né? Porque o futebol é lá na quadra, né? Lá no campo. Fora do campo, a diretoria se encarrega de resolver problemas administrativos, né? Então, o futebol é isso aí. A equipe se prepara, cria boas perspectivas e, no fim, não acaba dando resultado. Agora, grande jogo vai ser domingo que vem no Vermelhão. O Passo Fundo recebe, sabe quem? Pela tabela aqui? Inter de Santa Maria. Aí eu quero ver pra que lado a porca torce o rabo. Inter de Santa Maria ganhou ontem, né? Ganhou 2-0 e investiu alto o Inter de Santa Maria. E ganhou nada mais, nada menos do que o Lajeadense, outra equipe de tradição. Tu olha pra quem tá jogando, Jorge, Exato. É a melhor segunda divisão do país. E a estreia do Passo Fundo fora de casa, diante do Gramadense. Gramadense que veio com tudo, porque subiu esse ano para a divisão A2 do Campeonato Gaúcho. O que pareceu para vocês? Resultado 0-0, igualdade, não mexer no placar, o equilíbrio diz no próprio resultado. Jorge, se você, antes me permitir, deixa eu só concluir algo a respeito do Gaúcho. Pois não. Pode ser. Eu acho, né, como eu disse, não dá para você avaliar perfeitamente o que o Gaúcho pode fazer na competição por apenas esse jogo, né? Exatamente. Mas na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que vai fazer falta no plantel do Gaúcho, né, apesar de tudo que ele tem ali, um maestro para esse time. Alguém que possa armar bem e até comandar o time dentro do campo. Aquele que carrega o piano. É muito importante, né? Aquele que vai criatividade, criar a jogada e aquele que vai, né, orientar os seus companheiros, apesar de que o Gaúcho é um time experiente, no sentido de defender. Uma comparação bem simples para encerrar o nosso papo sobre o Gaúcho. O Novo Hamburgo tem esse jogador, o Amaral. Amaral, veterano, 35 anos de idade. Embora cabeça de área, mas é ele E ontem foi o grande destaque do Novo Hamburgo. Exatamente. E agora sim, agora encaminhando para o final mesmo. Tivemos jogadores que realmente nós não conseguimos avaliar perfeitamente, né, apesar de conhecê-los, né? Alguns a gente sabe que podem render mais. E vamos continuar apostando no Esporte Clube Gaúcho. Muito bem. Contra o Gramadense, tá de retorno, né? A segunda divisão, né, Jorge? Gramado é um pessoal apaixonado pelo futebol. Vocês viram a estrutura do Gramadense? Uma estrutura extraordinária. Fantástica. Tá voltando bem, né? Fez uma equipe aí também com jogadores já conhecidos e muito jogador de base também. E não pense que o Gramadense é um time que está fora de qualquer cogitação de classificação. Vai brigar e vai brigar muito. Impôs dificuldades ao Passo Fundo, né? E conseguiu resistir, até certa forma, muito bem o Gaúcho. O Passo Fundo sabe que o Gaúcho também, o Passo Fundo montou uma excelente equipe, né?
Então, também prefiro, né, aguardar os acontecimentos para poder avaliar um pouquinho melhor O senhor assistiu o jogo do Passo Fundo? Por acaso? Não, eu não pude. Não, sabe por isso? Porque eu não tive posso. oportunidade Eu não de quero fazer comentários de coisa que eu não vi. Mas o Passo Fundo perdeu um gol feito. Por detalhes não perde o jogo no finalzinho também com uma bola no poste. Não é? Faz parte, né? Então, é sinal que o Gramadense não tá morto, né? Não é porque o Gramadense tá vindo lá da terceira que veio só para participar. Não vem, não. A estreia é uma expectativa, não é? Jorge. E todo mundo quer estrear com um resultado positivo. Infelizmente não deu para o Gaúcho, o Passo Fundo equilibrou o jogo contra o Gramatense e ficou no 0-0, não é? E tudo fica na expectativa. O Gaúcho folgando na próxima rodada e o Passo Fundo jogando em casa. Meu caro telespectador, simpatizante do futebol, vamos ao estádio, isso é muito importante. Vamos ao Vermelhão da Serra, vamos ao estádio Razão Info Vermelhão da Serra no próximo domingo. O jogo começa às 3 da tarde e é muito importante a participação do público torcedor. Por falar em público torcedor... O Internacional de Santa Maria, né? Contra o Internacional de Santa Maria. Que investiu muita grana. Internacional que vem com 3 pontos somados, meu caro. Outra coisa, o torcedor tem que cuidar para não prejudicar a sua equipe. No domingo o Gaúcho jogou, só pôde entrar pessoas, idosos, mulheres... Crianças até 12 anos. Crianças até 12 anos e ficou por aí. Por causa de quê? Por causa de um torcedor que jogou uma bomba, um rojão dentro do campo o ano passado. E o Gaúcho pagou a pena agora. Por isso que o público não foi maior, senão estaria lotado o campo do Gaúcho. Mesmo assim, ainda teve um bom público. Me chamou a atenção ontem, Dantas, o gramado do Gaúcho. Né? O gramado do Gaúcho, tá? Melhorou bastante. Melhorou muito, né? Tomara que não seja só porque é o início. Não, mas eles arrumaram o dreno, né? Por exemplo, do lado direito. Gramado excelente. O campo suplementar tá vindo. Que permitiu um bom futebol. Não se viu bola picando, né? Parabéns ao pessoal o Paulinho, querido Paulinho, filho do nosso amigo Poupança. Sim, pode. O Paulinho é o responsável. É o responsável lá por manter aquele gramado alinhado. E eu vi um gramado de boa qualidade. O Internacional estreia com vitória, o Internacional de Santa Maria estreia com vitória, vem de sangue doce para Passo Fundo, eu acredito, para buscar um resultado. Ou seja, buscar a igualdade no marcador e beliscar uma vitória. O Passo Fundo deve tomar todo o cuidado possível, meu caro Gabriel Dutra, que é o técnico do Esporte Clube Passo Fundo. Tem que ter o máximo de cuidado pela experiência que você tem, o Flávio Algarve, e a experiência também do Dantas, que já viu muito do nosso futebol do interior. Nós vamos voltar a dizer, né, Jorge, as equipes são todas qualificadas. Os jogos vão se decidir no detalhe. No detalhe. Veja bem, vou voltar a falar no Gaúcho ontem como para exemplificar o que eu penso, tá? Tu sabe como é que saiu esse gol ontem do Novo Hamburgo? Através de uma jogada que o mundo inteiro está fazendo. Cobrança de lateral. Né? Essa cobrança de lateral, ela normalmente não, sempre, ela não tem aquela força que tem o escanteio cobrado com o pé. E não tem nem aquele efeito. Você sabe como é que começou essa cobrança de lateral? Djalma Santos. Djalma Santos do Palmeiras veio jogar contra o Gaúcho lá no Estádio da Montanha. O Djalma Santos veio, arremessou e o árbitro anulou a cobrança, a movimentação. Não tinha motivo. Porque não tinha motivo, claro. Isso aconteceu em 1900 de outubro. Tá, Jorge, vamos mudar de assunto, que eu vou começar a nos chamar de velho. Eu tô aqui só aprendendo. Então tu veja bem. Como eu sou o mais novo da turma. Só pra me complementar. O árbitro era o Iron Albuquerque. Não era o Iron. Não, era Iron, mas era Iron. Era Iron. Mas tinha um outro nome. Era Albuquerque. Era Albuquerque, não era Iron. É o de... O Iron era de Carazinho e esse aqui era o seu primo. Flávio, a memória vai nos trair. Ô, Flávio, só para complementar, a rodada próxima do Passo Fundo vai ser dificílima
E o Gaúcho, mais ainda, porque o Gaúcho vai sair para jogar fora contra o Glória. Tá, então só para mim concluir aquela jogada de escanteio. Né? Ariel, não quero tomar o teu lugar, tá? Essa jogada de escanteio, de lateral, jogada arremessado, ela não vai. Ela vai direto lá pro meio da área, lá pra marca do pênalti. É o normal. Só que ontem houve um acidente de percurso. Ela desviou a trajetória. Não sei se foi um jogador do Gaúcho ou um jogador do Novo Hamburgo. Ela desviou. Deu a casquinha. E matou todo mundo. Matou o zagueiro, matou o goleiro. Exato. Né? E acabou saindo o gol. Detalhe, né? É um detalhe nessa competição dificílima. É o detalhe, é o erro do adversário que vai dar a vitória. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, meu caro Carlos Dantas. Antes do final, vamos lembrar aí... O basquete gaúcho, infelizmente, perdeu no último fim de semana um dos grandes jogadores que eu vi no basquete de Passudo e no Campeonato Gaúcho. O nosso querido Lagão, que é um dos grandes nomes da área como dentista, é professor da UPF, enfim, um cara sensacional, mas que infelizmente também nos deixou no fim de semana. Então, o basquete gaúcho está de luto. Eu vi esse cara jogar, jogava muito. Meu abraço, felicidade, obrigado pela presença, Flávio. Obrigado, Flávio, obrigado, Dantas. Senhoras e senhores, todos domingo no Vermelhão da Serra, 3 da tarde, para Inter de Santa Maria e Passo Fundo. Obrigado, amigos, pela companhia. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.